Boa tarde, meus amigos, boa noite, bom dia, enfim, seja qual for a hora que você assistir a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e considere a possibilidade de inscrever-se e, se o conteúdo for relevante para você, deixe o like. O assunto do vídeo de hoje é a tecnologia Quant, a criptomoeda Quant. A gente fala... eu prefiro o termo tecnologia, tá? Por quê? Porque as moedas ISO 20022 e correlatas, elas na realidade são tecnologias. Se eu compro uma XLM ou uma Ripple ou um Quant ou uma Algorand, eu estou a comprar ativos que no futuro próximo vão, em minha opinião, trazer bastante resultado, bastante retornos para aquele que os detiver na carteira. Bom, e eu tenho ao longo dos anos sido procurado por amigos, né? E é um assunto que eu não vejo com muita frequência, pelo menos no YouTube Brasil, canais que explorem a tecnologia Quant, as suas funcionalidades e o seu emprego dentro da perspectiva das novas finanças digitais. Então, resolvi gravar esse vídeo a título de esclarecimento para os amigos da comunidade, aqui também aos nossos seguidores, amigos aqui da comunidade XRP Brasil. É muito importante que a gente entenda, que nós entendamos assim, o futuro. E o futuro, a compreensão do futuro, na realidade, ela é a juntada, né, um termo aqui, um termo do direito, ela seria a juntada dos fragmentos institucionais. Bom, e a tecnologia Quant, ela, em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que essa criptomoeda não é ela não se faz muito hype da Quant. Por quê? A Quant é basicamente uma ferramenta institucional, tá? Ela é uma ferramenta institucional para a construção de projetos, bancos e CDBCs, tá? E CDBCs. Vejam só, nós estamos no site Quant, depois vocês podem acessar, Quant Network, e eles oferecem as soluções. Então, vamos aqui, soluções, bancos e corporações. Vamos primeiro explorar, tá? Blockchain, estrutura institucional de blockchains para interoperabilidade de pagamentos. Então, vamos lá, soluções, bancos. É interessante. Quant para bancos. Então, mantenha-se em contato com a inovação programável e contas programáveis para produtos financeiros para bancos e que venham a otimizar e melhorar contas e destravar sistemas operacionais. Então, você está pronto para o potencial do dinheiro programável, tá? Então, eles oferecem uma infraestrutura para a construção de modelos para um dinheiro inteligente e produtos, né? Sem costura, esse termo aqui chama-se sem costura seria o quê? Seria um sistema totalmente interoperável, tá? A Quant, ao mesmo tempo que conjuga informações da plataforma ISO 20022, ela também trabalha com outras plataformas, e a gente vai ver isso ao longo desse vídeo, tá? Então, e o que seria, né, a tecnologia Quant? Tá, aqui outras coisas interessantes, né? Ela oferece uma plataforma multi-chain, como eu falei para vocês, a interoperabilidade, transações cross-chain, transfronteiriças, a multi-chain smart contract, execução de contratos inteligentes, escalabilidade e velocidade de performance, segurança e compliance. É legal falar essas coisas porque
a segurança e compliance, a escalabilidade, né, no caso o trilema, bem como a segurança e o compliance, são a base do marco legal das criptomoedas, da norma MiCA em particular. A gente vai falar disso, da ferramenta, né, do uso, da pegada que esse projeto tem com os reguladores da União Europeia. Vamos falar. Então, a Quant Network, ela foi fundada, ela é um projeto inglês e foi fundado pelo Gilbert Virgin. O Virgin é um cara que trabalhou na Mastercard, é um dos executivos, né, de conta da Mastercard. Agora, o detalhe aqui é que esse projeto Quant, ele foi produzido dentro do padrão ISO TC307, tá? E o que seria esse padrão ISO TC307, além do ISO 20022? Ele é o padrão que define a interoperabilidade multi-chain. Então, ele resolveria aí um problema, tá, das finanças. Ele vem a solucionar um problema que nem existe ainda, que é a interoperabilidade das finanças no ambiente Web3. Então, hoje, o sistema atual, ele que é um sistema de razão separado, as finanças funcionam dentro de cada ledger, tá, de acordo com a sua instituição e de acordo com a sua legislação. Então, dentro dessa proposta TC307, as finanças seriam todas uma só. Ela seria mais ou menos a unificação de um livro, tá? As finanças trabalhando em total sinergia e em total interoperabilidade, tá? Então, ela tem por finalidade conectar as blockchains e sistemas financeiros tradicionais com a segurança, né? E basicamente essa segurança seria o overledger da Quant. Desculpem, tá aqui. São sistemas API, tá? E o API, ele é basicamente, eu vou ler, a interface de programação de aplicativos. Então, estão aí no mundo, ou seja, uma tecnologia que já existe, mas será processada, será usada para compor um modo de funcionamento dessa tecnologia Quant. Então, são usados no mundo todo hoje, definem como um desenvolvedor poderá programar um aplicativo para interagir com outro e processar suas solicitações e respostas. APIs existem há muito tempo. E até um assunto, quem fala muito disso é o Júnior, né? O Júnior, de vez em quando, Júnior Esperandio, ele fala de vez em quando desses assuntos, fala OCCs e TTCC, são tecnologias disruptivas. Apesar de já existir há muito tempo, os APIs são uma ferramenta muito útil convencionalmente, tá? Então, por exemplo, cortando e colando fragmentos de um documento no LibreOffice e uma planilha do Excel. Então, isso aqui é basicamente programação, tá? O dinheiro digital é um dinheiro feito dentro ele é um dinheiro produzido dentro da rede, ele é um código, tá? São conceitos básicos e que são importantes da gente trazer aqui. Então, quando eu falo de CDBC, o que é uma CDBC? O que é um real digital? O real digital, ele é um código de computador que tem uma individualização. Então, lá naquele código tem alguns caracteres que definem ele, que atribuem ele ao endereço. Então, se eu tenho um real digital, é porque aquele real, ou aquela USDT, USDC, enfim, ela foi adquirida dentro de uma plataforma, de um livro que conecta aquele valor à minha carteira, tá? Então, na prática, seria basicamente isso. Então, falando melhor sobre a tecnologia Quant, eu estou aqui na Coinext, não tenho parceria com eles, tá? Nem conta na Coinext eu tenho, mas eu julguei que a explicação que eles dão é muito interessante, tá? Ela tem gerado buzz no mundo das finanças, tecnologia, o que seria Quant. Então, ela é uma blockchain, uma futura blockchain, a Quant Network.
é uma plataforma de interconexão nas blockchains que permite comunicação segura entre redes existentes. Eu paro aqui e falo o seguinte, né? A Quant é uma empresa que investe em tecnologia dentro de um novo formato. Daí o nome Quant, quântico, Quant. Então, as finanças digitais, as novas finanças, elas prevêem um avanço na forma, não só na maneira que ela vai de trânsito, mas também o alcance, a velocidade, e para isso é necessário uma rede mais eficaz. Tá? Então essa rede eficaz, eu acredito que esteja aí relacionada à pesquisa nas redes quânticas. Então, futuro das blockchains, a Quant Network é uma plataforma de interconexão. Então, dentro de um organograma futuro, né, das criptos, né, nós vemos aqui propostas da Quant para o futuro da tecnologia. Então, seria mais ou menos a Quant não exatamente como a Chainlink. A Chainlink é um oráculo. A Quant seria um conector. Tá? O oráculo tem uma função totalmente diferente. Depois eu vou falar sobre a Chainlink aqui também. Mas a Chainlink, ela enquanto o Chainlink ela recebe uma demanda institucional e entrega essa demanda dentro de um parceiro que esteja fornecendo melhores preços naquele momento, tá? Isso dentro de um ambiente corporativo. Tá? Pelo que eu tenho lido e pesquisado, a função do oráculo é essa, entregar o melhor resultado. Por exemplo, você vai lá no Google e você faz uma pesquisa, carro, modelo tal, ano tal, compra, estado tal, Brasil. Então ele vai te trazer uma série de anúncios que falam do assunto, para você poder procurar dentre aqueles fornecedores o que é melhor. Tá? Então, a Chainlink seria mais ou menos isso dentro da perspectiva corporativa nas finanças da Web3. Então, a gente não quer falar difícil, mas é mais ou menos isso. Já a Quant não. A Quant seria um tradutor universal entre bancos. Então, a Quant ela terá ferramentas tecnológicas legais capazes de conectar bancos mundo afora. E está aqui. Depois tudo isso está na página da Quant Network. Depois vocês poderão verificar essas informações que eu estou passando para vocês. Então, clientes de diferentes redes, eles poderão se comunicar sem alterar os seus protocolos. Tá? Então, é interessante falar algo muito importante, que essa tecnologia, como eu falei, esse padrão ISO, ele conecta blockchains públicas como Bitcoin, Ethereum, né, open source inclusive, e privadas, que é o caso da Hyperledger, da R3 Corda, que todos sabemos, né, a grande maioria aqui dos inscritos sabem que a R3 Corda e Ripple tem uma parceria já de longa data, bem como a XLM. Então, é uma trama das finanças digitais que está sendo aí produzida, está sendo feita, porque as coisas não acontecem de um dia para a noite. As coisas vão se desenrolando, vão sendo construídas, e com o passar do tempo, depois que aquele plano está pronto, tá, para rodar, ele finalmente é lançado no mercado. Tá? Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos presenciando o plantio das sementes. Então, as sementes são as tecnologias, a terra. Eu gosto muito das analogias, né? Fácil de entender e é bastante didático. A terra é o mercado financeiro. Ele foi vivificado, digamos, por novas tecnologias, estão sendo regadas com o tempo. E essa água seriam as legislações que vão propiciar que essas tecnologias eclodam, funcionem e explodam. Tá? Então, é interessante aqui. Previsões.
Então, previsão 23 de junho, 24 de junho, olhem, vejam os números. Eu estou mostrando isso para vocês, não é por causa das previsões. Isso é um negócio que é muito importante falar também, por quê? Porque previsões, elas têm por base o aspecto local, o momento. Então, se eu, por exemplo, faço uma projeção de Ripple para daqui a 5 anos, o sistema vai produzir, a inteligência artificial ela vai produzir uma projeção baseada no volume anterior. Se algo acontece dentro do processo, e que venha a impactar a movimentação, o que vai acontecer? Esses números se tornam totalmente desatualizados. Então, guardem isso. A grande maioria das projeções, elas na realidade não têm uma aplicabilidade real. Porque, por exemplo, 29 de junho está aqui definida como $104. E quanto está a Quant hoje, né? Está mais ou menos nesse valor, mas se nós pegar o gráfico e observar o último trimestre, a gente vai ver claramente que essas projeções elas são meramente baseadas nos gráficos anteriores, geralmente no intervalo de 90 dias. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente deve olhar para projeções, jogar para frente, devemos lembrar que projeções são resultado, são a consequência de movimentações. E qualquer coisa que faça um projeto literalmente explodir, você literalmente destitui as projeções. Então, parcerias. Então, eu fiz uma busca aqui no Reddit e eles falam de uma parceria aqui com a KPMG, tá? KPMG, que é um dos maiores processadores de pagamento da Europa. Agora, em relação a isso, é interessante falar que a utilidade, né, antes de falar disso, a utilidade, a instrumentalização da Quant é necessário que você acesse o protocolo Overledger, que é um protocolo específico da Quant, para que tenha acesso às ferramentas. E esse protocolo ele emite licenças, tá? Dentro do Ethereum, que a Quant funciona dentro da plataforma Ethereum, e ela vai dessa forma funcionar. Tá? Não vou entrar muito nesses detalhes, depois a gente vai falar com mais propriedade. Né? Primeiro, apenas aqui são apenas pensamentos iniciais sobre a tecnologia. Então, próximo aqui, tá. Fala um pouco da KPMG. Não há evidências, tá? Muita coisa que se fala, que foi o que eu falei no vídeo de ontem. Existem muitas verdades, muitas inverdades, muitos boatos. Então, preço precede fatos. A gente deve ter em mente que quando o valor que o gráfico ele precede o lançamento a evolução do mercado. Então, quando o mercado rumoriza certas informações, o gráfico ele lança aquela informação. Há um estouro no preço porque as pessoas elas ouvem um rumor, correm para comprar. E geralmente esses rumores não se confirmam e daí o gráfico ele baixa. Tá? Então, eu espero, né, que ter contribuído com vocês, né, para essa apresentação, assim, digamos, inicial da tecnologia Quant, e é algo que, sem dúvida, vai influenciar muito, porque ela será um conector do ISO 20022 com o padrão TC307. Eu vou falar mais disso aqui no futuro próximo também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me despeço. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Valeu, abraço.